tarde a todos. Obrigada pela presença de todo mundo que está aqui. Falar que essa mesa faz parte da programação do Interlocuções, que são as ações formativas do Festival de Teatro de Curitiba e que são diretamente conectadas com a proposta curatorial de Márcio Abreu e Guilherme Weber, e é uma extensão de aproximação entre público e artistas para a gente dialogar sobre o fazer das artes cênicas. E eu acho que essa mesa é super especial pelo fato da gente trazer duas montagens sobre um mesmo texto, e um texto tão fundante no teatro brasileiro. Então, primeiro, quero agradecer a presença de Soraya Martins, do Horizontes da Cena, Francisco Malman, do Bocas Malditas, que vão mediar Navalha na Carne, uma homenagem a Tônia Carreiro, e Navalha na Carne Negra. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Tá funcionando, não, né? Tá? Boa tarde a todas e todos. Eu vou conduzir aqui, né, na verdade, direcionar um pouco, no sentido de realmente essa conversa, que eu acho que é importante. É realmente um encontro especial, né, Francisco? Porque a gente coloca junto, né, duas perspectivas de trabalho. Né, esse encontro se chama Navalha na Carne em Perspectiva. São dois trabalhos que se articulam e se expandem a partir de um mesmo texto, colocando em cena modos distintos de pensar, de estar e de ver a cena. Eu acho que é isso que é o mais interessante para a gente conversar, a partir desse lugar, esses modos plurais de pensar teatro, vida, enfim. Eu vou começar lançando uma provocação para os dois, a gente conversa, Chico também vai lançar uma e depois a gente abre direto para a conversa com o público, tá? De alguma forma, eu vou ser repetitiva com vocês, meninas, meninos, mas eu acho importante a gente voltar aqui uma discussão, provavelmente, né, nem todas as pessoas que estavam ontem estão aqui hoje, e também pela importância, né, do que vocês colocam no trabalho. A gente sabe que nenhum discurso é neutro, nenhum, né? E se a gente examina rapidinho, né, a suposta neutralidade do discurso tido neutro, a gente vê de cara que ele fala de um lugar branco, heteronormativo, patriarcal, escravocrata, enfim, tudo isso. Vocês optam por trazer um texto de 67, do Plínio, em que ele fala, né, é muito famosa essa frase, que ele fala: eu gostaria de colocar em cena a escória da sociedade brasileira. É muito, né, qualquer pesquisa rápida no Google sempre tem essa frase relacionada à navalha na carne. E a gente sabe quem faz parte dessa escória na sociedade brasileira. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, comentassem um pouco sobre a escolha ética, política, estético-performativa de colocar, de ressignificar esse texto a partir da negrura. Acho que o Rodrigo pode começar, porque a ideia do projeto é dele. Então, talvez. Boa tarde. Pois é, eu tive a ideia de reunir alguns amigos em São Paulo para poder produzir um espetáculo. Quando me mudei para lá, eu já conhecia a Lucélia dos Crespos e já conhecia o Zé também, porque tinha dirigido os Crespos e queria que ele dirigisse um texto. E o Rafael não conhecia. Vim conhecer depois, né? Eu queria chamar o Sidney, que é dos Crespos também, mas, na época, ele não estava podendo, e a Lucélia e o Zé indicaram o Rafa, e foi um encontro maneiro. E por que eu escolhi Navalha na Carne para a gente poder trabalhar? Antes de falar da questão política, da nossa pesquisa estética, né, que já era um dado evidente, eu não tenho como escapar mais do teatro de preto na minha vida. E, assim, eu queria... Eu sou amigo da filha do Plínio, né? E aí eu achei que ia ter uma liberação dos direitos autorais,
Por outro lado, eu já tinha assistido Navalha na Carne em 94, com direção do Marcos Alvise, lá no Teatro Vila Lobos. E eu queria fazer esse vado porque eu achava que, isso aí do ponto de vista de como performer, ele ia me proporcionar um mergulho numa experiência muito estranha da minha própria personalidade, da minha própria formação, né? A partir da ideia do sumiço do dinheiro. Essa ideia de sumir o dinheiro, brother, para mim é um troço que eu fui pensando, às vezes, que o dinheiro vai acabando na minha vida, que eu vou ficando sem grana, e que desespero que isso me dá. Isso despotencializa a minha vida. Acho que de todos nós, na verdade. Mas eu sentia isso de um jeito tão escroto, tão amargurado. E como esse sistema é baseado no capital, na relação com o dinheiro, os corpos são moedas, os corpos são objetos, os corpos são consumidos, os corpos são consumidores. Isso, para mim, é uma ideia muito paranoica, esquizofrênica, que deve ser destruída, sabe, culturalmente. E aí, estudando também um livro chamado Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, que é um filósofo lá do Camarões, que dá aula na África do Sul, ele traz o conceito de devir negro do mundo. Essa ideia de que o mundo, hoje em dia, para as pessoas, está se tornando um grande mercado de escravos. Os seres humanos estão se tornando devires coisas, devires objetos, devires mercadorias, né? E a condição que o povo preto experimentou com o primeiro capitalismo, na era da escravidão, esse primeiro capitalismo é de acordo com a classificação do Mbembe, né? Com o processo de escravização, um procedimento político, social, comercial, que nenhum outro povo no planeta, até então, tinha sofrido com proporções tão trágicas, cujas consequências já reverberam até hoje. Esse devir negro do mundo está instaurado hoje em dia. A gente vê uma progressão da miséria inaudita. A gente vê uma progressão da perda e da destruição dos valores humanos inaudita, né? Então, essa condição preta, que outrora foi relegada aos povos africanos, tem se espalhado pelo mundo, né? E aí eu percebi que era muito, além de ser um traço da nossa história sociopolítica, da gente preta, né? Essas três figuras em cena que o Plínio colocou, elas existem, elas estão aí até hoje e vão continuar existindo, vai piorar a situação. E o desespero é tão grande, né, que, dentre essas três figuras, as relações de exploração, eu tenho a ideia da moral, uma moral da exploração, né? Eu sou acostumado, eu sou criado, eu sou cultivado para explorar o outro até as últimas consequências. Para mim, uma frase lapidar do texto, que me deixa muito triste e, ao mesmo tempo, espantado. Mas de corpo, ainda é uma coisa que se pode aproveitar. Todos os nossos corpos aqui vão ser sugados ao extremo, ao máximo. Nós estamos sob um sistema de dominação crudelíssimo e vai extrair toda a nossa vitalidade ao máximo que eles puderem. Eu acho que a potência do teatro de apresentar outras coisas coloca um espelho e um contradiscurso a essa dinâmica. Então, essas reflexões, essas ideias, esses aspectos de um pensamento sobre teatro preto, a partir do espelhamento com Navalha na Carne, foi o que me levou a gente a se encontrar para montar esse texto. Isso aí da perspectiva de um cara que pensa em criar um projeto e que até quer passar por uma experiência de criação performática para lidar com essa dor que eu tenho até hoje de ficar sem grana. E de que maneira isso potencializa? Que bom que a gente ri disso, mas é verdade. É verdade, sabe? Eu acho que esse vado ele é daquele jeito porque o cara fica sem grana. Enfim, eu acho que a gente pode depois debater processos, procedimentos, interpretações. Evidentemente, como eu não sou o diretor da peça, a gente tem que fazer concessões, alianças, né, para a gente construir essas imagens e tal. Mas o básico é isso. Vamos falar das concessões, então.
Enfim, eu acho que tem um encontro aqui, talvez em chave política, que se deu, sobretudo, a partir da leitura comum do Achille Mbembe, que permitiu interpretar o texto nessa direção. Mas acho que existem outras questões também que envolvem ou que são implicadas no que seria a definição de um ponto de vista negro. Você usou o termo da Leda, negrura, né? Porque eu penso o seguinte, como diretor de teatro, ou como um grupo de teatro, quando a gente vai para um texto como o texto do Plínio, a gente está lidando com um capítulo da tradição teatral brasileira, um texto emblemático, de um autor emblemático, e acho que uma questão para nós, que neste momento fazemos teatro negro, é qual a relação que nós temos com essa tradição, né? Primeiro, porque é uma tradição que ou negligenciou ou tematizou o negro nessa sociedade. Quer dizer, o negro quase sempre esteve ausente dessa dramaturgia, e quando apareceu nessa dramaturgia, apareceu como objeto. Quase sempre nessa tradição, a experiência do negro a partir do que foi a escravidão é apagada. Quer dizer, a violência sobre o negro, que é uma violência estrutural e que define a sociedade brasileira, foi apagada. Então, de certo modo, encenar um texto dessa tradição é tentar elaborar um contradiscurso, né? Ou uma contraprática. Eu acho que o teatro negro é um contra-teatro, em alguma medida, porque nós estamos lidando com um repertório, em parte, branco, tanto dramaturgicamente quanto tecnicamente, em termos de procedimentos, etc., etc. Então, o teatro negro, em alguma medida, ele redimensiona essa tradição. Ele não é a negação dela. Nós estamos aqui, no Festival de Teatro, discutindo isso, né? Então, curiosamente, o encontro com o texto do Plínio Marcos permitiu identificar nessa tradição um momento de desvio. Eu acho que o Plínio Marcos, na sua dramaturgia, ele é um desvio que ainda precisa ser interpretado, porque ele elabora uma experiência que foi dita marginal, não é? Marginal, neste caso, pressupõe, implica ou exige que se diga quem nomeia essa margem, não é? Porque a margem ela está em todos os lugares, e a pergunta é o que acontece quando essa margem se move, não é? E tenho a impressão que o Plínio faz isso não apenas tematicamente. Há ali algo que sempre foi lido na chave de um suposto naturalismo, o próprio Anatole Rosenfeld leu dessa maneira, né? Mas que, na verdade, se elabora como forma. Acho que o Plínio ele elabora, em termos de linguagem, algo inédito na dramaturgia brasileira. Lidar com o texto, como navalha na carne, em chave naturalista, é não lidar com o texto, né? E isto acho que é algo que precisa ser percebido e que, de certo modo, foi um trabalho nosso, né? Um esforço no sentido de compreender como é que isso se articula como linguagem. Por outro lado, quando esses corpos entram em cena, esses corpos negros, né? Encarnando aquilo ganha uma força de realidade, que é também linguagem, né? Porque não é a redução dos personagens aos corpos negros, não é? Mas isso produz uma camada de interpretação que, no caso desta encenação, a gente decidiu trabalhar de uma maneira muito específica, que tem a ver com um certo procedimento de saturação, enfim, que a gente pode falar daqui a pouco. Mas eu acho que o ponto de vista da negrura, o ponto de vista negro nesse sentido, é compreender, ele implica compreender que neste material há, por assim dizer, a elaboração de uma experiência
que permite compreender a sociedade brasileira. E essa é a atualidade, digamos, o aspecto melancólico disso tudo é que nós não atualizamos o texto do Plínio. O texto do Plínio ele é atual. E essa é a violência que emerge, talvez, disso, né? Enfim. Vamos para cá. A pergunta é mais ou menos na mesma chave. Queria que vocês comentassem também a escolha, que é óbvio que é uma escolha, de alguma forma, manter o tom e as texturas do original. Aí eu falo, né, a textura que vai para a cena, que tem a ver com encenação, que tem a ver com o cenário, que tem a ver com tudo que a gente, né, com aquele momento espetacular que a gente vê. Então, isso é também uma escolha e tem um lugar aí. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho para a gente. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para participar desse bate-papo. É um prazer estar aqui hoje. Eu sou Gustavo Wabner, diretor do espetáculo Navalha na Carne. Essa aqui é a Luísa Thierry, idealizadora, produtora, atriz. Esse aqui é o Ranieri Gonzalez, que é curitibano. A gente importou ele para fazer o Navalha lá no Rio. E esse é o Alex Nader. Bom, quero dar os parabéns para vocês pelo espetáculo de ontem, dizer que a gente ficou impressionado, impactado. É um espetáculo que é completamente diferente do nosso, assim, em todos os sentidos. E eu acho que a grande riqueza de tudo isso, realmente, é a gente expor essa diferença e poder estar aqui discutindo sobre ela hoje. Eu acho que, na verdade, a única coisa que a gente diverge é no ponto de partida, porque vocês optaram por montar o Navalha conscientemente, fazendo o link com essa questão que é mega pertinente, mega importante, dessa questão racial. A gente, na verdade, tem noção de tudo isso, só que quando a gente decidiu montar o Navalha, a gente foi motivado por um outro viés. Assim. Eu e a Luísa, nós tínhamos um projeto de montar um espetáculo juntos, um outro espetáculo, que era um texto do Não Alves de Souza, que foi um diretor com quem a gente já trabalhou e a gente estabeleceu relação em contato e afinidade artística depois disso. E os direitos não estavam andando, e a Luísa falou para mim, eu estou relendo toda a obra do Plínio, né? Na verdade, eu estava querendo fazer uma... Precisa de microfone mesmo? Precisa? Tá, por causa do áudio, tá captando, perdão. Oi. Há um tempo já, minha avó, a Tônia Carreiro, estava fora de cena, estava viva ainda. No final de 2017, eu comecei a achar que tinha que fazer uma homenagem para ela. E aí comecei a reler algumas coisas que ela tinha feito. Várias peças que foram importantes na carreira dela. E claro que essa homenagem ia ser através do teatro, porque era o maior amor assim, que a gente tinha em comum. E aí comecei a reler algumas coisas, mas eu queria alguma coisa que tivesse sentido fazer agora. Tinham peças lindas, maravilhosas, mas que eu acho que não ia agradar, não ia ter interesse do público em assistir. Tinha que achar esse meio tempo. E aí, enquanto estava nesse processo com o Guga, de uma outra coisa, eu reli o Navalha e fiquei impressionada com a força que essa peça tem hoje. Parecia que ele tinha escrito semana passada, semana anterior. Assim, a peça é muito atual. A peça, infelizmente, é muito todo atual. mundo aqui conhece, e foi um marco na carreira da minha avó. Estava fazendo exatamente 50 anos dessa montagem dela, quando eu reli, né, no final, e foi um marco na carreira dela, porque até então ela era tida como a mulher mais linda do Brasil, muito glamourosa, e etc. e tal. O público já adorava ela, batia palma, mas a crítica nunca tinha dado ainda muito braço a torcer. E, de certa forma, ela se estabeleceu como grande atriz, ganhou mulher com esse personagem, com esse espetáculo, que ela desglamorizou, se deixou... aquela coisa da beleza que sempre envolveu a vida dela, ela falou, não quero isso agora, vou fazer isso aqui. E aí deu uma emburacada, e foi muito importante para ela. Então, eu falei assim, bom, achei a peça que eu vou fazer, claro. Em termos de produção, também facilita, porque são 3 atores, não tem como a gente, hoje em dia, fazer um projeto sem pensar nisso, né? E na viabilidade dele, estava fazendo 50 anos da obra, quer dizer, tudo levava para fazer o Navalha na Carne. Aí liguei para o Guga, falei, Gu, achei a peça, vamos fazer? Ele falou, será que isso não está velho? Não, ele leu e ficou
Eu fiz o advogado do diabo. Eu falei, será que é pertinente? Será que não está com cheiro de mofo? Porque eu só tinha assistido até então uma montagem do Navalha, acho que há quase 30 anos atrás, quando morava em Porto Alegre ainda, uma montagem amadora. Então, eu não tinha referência de nenhuma outra montagem, só tinha a memória e a sensação que eu tinha guardado da leitura que eu tinha feito do texto há 300 anos atrás. E eu lembro que quando eu era moleque, quando eu li aquela coisa de adolescente prepotente, falei, cheiro de mofo, está datado. Retrata muito uma época específica. E quando a Luísa me convidou para participar do projeto, eu falei, será que está na hora? Será que não está parado muito lá nos anos 60, início dos anos 70? Manda o texto. A Luísa mandou e foi exatamente isso. Quando eu li, eu falei, gente, eu sou um retardado. Eu era um retardado quando eu pensei isso naquela época. Porque esse texto, realmente, ele parece que ele foi escrito semana passada, no mês passado. Ele é de uma contundência, de uma profundidade. O Plínio ele consegue retratar tão bem esse universo. Eu acho que ele elabora de uma maneira tão direta, através de diálogos curtos, frases precisas. Ele consegue trazer uma gama de camadas, de profundidade para cada um desses personagens que são muito diferentes entre si, apesar de eles pertencerem ao mesmo estrato social. Então, o que a gente tentou fazer, o que eu pensei, né, quando estava concebendo o texto, eu quero tentar deixar essa história o mais clara possível. Na minha cabeça, quando li, eu pensei que, ao contrário da estética de vocês, da montagem de vocês, eu acho que para a gente, para mim, pelo menos, para ajudar a contar essa história, que a ambientação, que recriar, trazer aquele lugar, aquele pardieiro, aquela pensão, aquele quarto sem insalubre, sem as mínimas condições, provavelmente de higiene, eu achei, a gente radicalizou nisso, a gente sempre achou que isso ajudava a contar a história, ajudava a falar dos personagens através do ambiente. Então, o que a gente tentou o tempo inteiro fazer, e através também, claro, das interpretações, foi tentar potencializar e deixar claro o discurso do Plínio. A gente tirou, me mexeu, acho que em uma ou outra palavra só, porque a gente, na verdade, teve a preocupação de tentar ser fiel, mas tentar deixar um pouco atemporal. Eu acho que teve um termo ou outro que a gente tirou, que a gente mexeu. A gente não fala tutu, a gente fala dinheiro. Eu acho que só, né? Só essa palavra. E narigada. Tem uma hora que o Veludo fala que dá uma narigada. Para a gente, hoje em dia, dar uma narigada remete a outro tipo de entorpecente, outra droga. E como ali tudo se passa em função daquele baseado, daquele pedacinho de maconha, ele falou, não, vamos só traduzir isso para um termo que seja mais... que tenha mais a ver com o consumo da maconha e não da cocaína. Mas, então, foi isso. A gente tentou ser o mais fiel possível para potencializar o texto do Plínio, que é muito forte, que é muito pertinente, e que, quando a gente começou a pensar no projeto, ele já tinha essa importância, mas de um ano para cá é impressionante como o contexto, as circunstâncias mudaram e a pertinência do texto foi só aumentando, foi sobressaindo. Quando a gente começou a pensar em fazer a peça até hoje, é cada dia mais importante fazer essa peça, cada dia mais importante jogar esse espelho, né, na cara de todo mundo. E uma coisa que eu acho linda, assim, que me ocorreu quando você estava falando da escolha não realista, e a gente fazer exatamente o contrário, a gente quis buscar exatamente, a escolha da gente, buscar exatamente entender o universo dessas pessoas, desses seres humanos, em todas as suas camadas. Então, que lindo que é ter um texto, uma obra, né, que dá margem para tanta coisa, quer dizer, e no final a gente vai contar a mesma história, a história daqueles três que estão ali, mas que lindo é essa pluralidade, essa coisa gigantesca que a gente, que acho que talvez só o teatro, sei lá, permite, né? É o nosso olhar mesmo sobre a obra que vai fazer a diferença. E aí, né, vocês não viram a gente, eu acho que só o Rodrigo viu. E isso é muito claro, né? E que legal, né? Que incrível. As escolhas foram exatamente opostas, assim. E absolutamente conscientes dos dois e casos. Consciente, eu quero assim, não, eu quero assim. Isso é maravilhoso, né? Boa tarde a todas e todos. Quando eu e Soraya nós fomos convidadas para estar aqui, assim, a gente ficou pensando também que encontro seria esse. A minha formulação ela não se divide propriamente, ela é um convite que se estende para os dois trabalhos.
Mas a minha via de acesso, de algum modo, a minha percepção ela também está bastante próxima a pensar as performatividades de gênero e pensar mais precisamente nessa tentativa de também entender o que seria uma identidade de gênero bicha, e eu acho que falo isso muito a partir de o modo como Navalha na Carne é um texto bastante expressivo para pensar isso historicamente, quando se fala em teatro brasileiro, em dramaturgia brasileira, e que horizonte de sentido é esse que há ali em Navalha na Carne. Eu logo pensei que isso seria bastante interessante para a gente pensar ao produzir contraste com esses dois trabalhos curados na mostra. E, nesse sentido, o espectador que eu sou, a bicha que eu sou, fica bastante atenta a várias coisas envolvendo a recepção, envolvendo o modo como esse imaginário, essas imagens criadas, elas também causam efeitos muito efetivos quando ativados, quando performados de fato, assim. E fiquei pensando bastante, e daí volto a dizer que isso é uma tentativa de pensar também historicamente o que é essa figura, o que pode ser essa figura, o que foi e o que segue sendo. E, nesse sentido, o riso é um lugar muito presente quando se aproxima dos universos possíveis quando se pensa a bicha, né? E aí, quando eu digo bicha, eu também acho que isso produz uma certa interlocução com Plínio, na medida em que, necessariamente, agora, se dizer bicha ou se trazer à tona essa nomenclatura, já vem absolutamente evidente que se trata de uma identidade de gênero colonizada, terceiro-mundista, necessariamente latino-americana. Então, quando eu também atribuo bicha na minha discursividade, ela não vem deslocada de uma geopolítica. E aí, voltando ao riso, que foi o que eu disse, eu fico pensando muito sobre o que pode ser esse riso. Ele é indício de que ele atribui responsabilidade ao público, ele atribui responsabilidade, ele intercambia essas possibilidades de se irmanar ou de se produzir distância, de produzir, de fato, sei lá, uma certeza ou uma dúvida, enfim. E me é bastante violento quando isso é atribuído a um lugar que, de fato, não atualiza esse corpo que, social, historicamente, é, enfim, risível e assassinável, entendendo que isso não está descolado, né? Que o riso pode ser já o início disso. E aí o meu convite de formulação tem a ver com, se vocês se sentirem instigadas e instigados, evidentemente, compartilhar talvez com a gente um pouco. Eu trago no meu discurso a bicha, porque é mesmo o lugar que, não hierarquizando, eu penso, artística, teórica e, enfim, politicamente. Mas acho que os trabalhos têm toda uma gama de pensar masculinidades, feminilidades, mulheridades, hombridades, enfim. Estou falando da bicha porque é isso, mas o convite está mais aberto para a gente pensar mesmo de que modo essas performatividades de gênero são articuladas tanto processualmente como efetivamente ao se ter o teatro acontecendo, assim. E também falo isso porque, inevitavelmente, ao se falar sobre identidade de gênero, está se falando sobre todas as outras coisas na medida em que elas estão interseccionalizadas. Então, falar sobre identidade de gênero é necessariamente falar sobre cor, classe, geografia e todas as outras variáveis que compõem isso tudo. E aí é isso, não é exatamente uma pergunta fechada, mas é a partir dessa via de acesso e enfim, o convite está feito. Eu me lembro que quando a gente começou a ensaiar, como ator, né, esse personagem, o Veludo, já conhecia o texto, já tinha lido, enfim, e me parecia pessoalmente perigoso, um risco ali, né? Nossa, como eu posso enfrentar esse papel, esse personagem, nesse momento que a gente está vivendo, onde todas essas questões elas estão pulsando de uma maneira muito intensa e eu me identifico com elas, eu sou parte delas, né?
e de como eu entro em cena com um personagem de modo a não reproduzir esse olhar machista sobre o veado, né? O veado como um instrumento do riso do macho, né? Ou do objeto do macho, né? Então, a gente passou, durante esse processo, encontrando lugares. O Zé foi me provocando e me levando também para um outro lugar. A princípio, eu entrei nele jogando com o clichê, né, que é o lugar fácil do ator se encontrar, e aí a gente foi levando esse veludo para um outro lugar de reflexão, de posicionamento na cena, de enquadramento, né, que é a própria proposta. E o texto, de alguma maneira, ele traz, de certa forma, essas camadas, essa complexidade. Aí o veludo, a complexidade dele, pensando nessa bicha, ela deixa de ser um instrumento, mas ela é agente, né, da própria ação, da história, e mesmo quando ela é um objeto, ela também se transforma em agente, e esse jogo, ele se coloca num intercâmbio de papéis constantemente durante a cena, né? Então, a partir do momento que essa figura, ela ganha essa complexidade no jogo, assim como todas as outras personagens, a gente não foge da questão de gênero, dos lugares que nos são impostos e que essa personagem representa, mas ela ganha a possibilidade de agir também e de responder a essa objetificação, né? E é interessante pensar que, aí falando do veludo especificamente, como que ele, sendo também um objeto desse macho, ele também reproduz sobre a Neusa, ou ele também é um macho que se impõe sobre aquela mulher, né? Ela é mulher, com ela eu posso. Então, a personagem revela de uma maneira muito interessante essa complexidade, esse lugar, e está ali no texto, né? É claro que a construção, o ponto de vista da direção, dos atores, isso vai se desvelando e revelando, né? Mas isso está ali, de alguma forma, como potência, né? Na estrutura do texto, essa complexidade, esse jogo, e onde ninguém é vítima, não é? Somos, em algum momento, exercemos o papel de vítima nesse jogo macro, mas eu também sou agente, eu também posso me colocar. E eu ficava pensando muito, né, como que as bichas, os gays, como eu, iriam assistir o espetáculo, e como que é esse jogo de representação, né? Era a minha maior preocupação, dentro de todo esse contexto que a gente está inserido, que eu estou inserido, e nessa responsabilidade de colocar essa figura em cena, de modo a que a gente consiga gerar uma reflexão, e consiga, assim, gerar uma, não sei se é a melhor palavra, identificação, mas gerar uma reflexão no momento presente. Aquela figura, ela não é do passado, ou ela não é ofensiva, ela é potência, ela existe, e ela está naquela condição, mas ela está dentro de um jogo onde ela também age, né? Eu acho que, por enquanto, é isso, assim. Tem uma coisa nesse processo de descoberta e invenção que houve um momento em que a questão era... enfim, a gente identificou esse riso e, na verdade, o modo como esse riso ele é modulável, né? Porque há, sim, um momento em que se ri do veludo. Mas a gente queria produzir, nessa transitividade da violência, um momento em que se ri com o veludo. E há duas formas de se rir com o veludo, né? Porque há o veludo vítima da violência e o veludo que reproduz a violência. E a plateia, ela oscila também nesse riso, né? E, evidentemente, a depender do público, por exemplo, apresentar essa peça para um público majoritariamente negro é complexo. Eu já recebi retornos muito duros. Não é? Aquela camisa dos Racionais MCs não é um detalhe, né? Então, um macho preto com uma camisa dos Racionais MCs fazendo o que ele faz, depois da virada do Mano Brown, não é fácil. Mas esse riso com o veludo, eu acho que é a chave, né?
E a plateia, ou a gente reconhecer quando esse riso com o veludo é uma revanche, e quando esse riso com o veludo é uma reposição dessa violência. Acho que tem aí uma dialética interessante, né? Desculpa, pegando a palavra, você tocou num ponto interessante em relação ao veludo. O veludo ele é um personagem que ele traz um pouco da possibilidade de leveza ou de humor que o espetáculo pode ter. Só que é engraçado, assim, porque eu acho que o humor, quando ele aparece no Navalha, no texto do Plínio, é um humor que ele expõe o patético do ser humano. E ao expor o patético, acho que as pessoas até começam a rir com vontade, mas daqui a pouco elas percebem rindo daquilo, que não é legal rir daquilo, e o riso fica contido, elas engolem o riso. Opa, não é certo eu rir disso. Eu acho que, então, o riso na obra do Plínio, eu acho que ele tem um pouco esse lugar de denúncia também, de expor que a gente pode rir, que a gente pode se identificar, mas que não é tão legal assim, entendeu? E um cuidado que a gente teve quando estava levantando o espetáculo, criando o veludo, é que é muito tentador. O riso é uma tentação, né? É um feedback muito imediato que a gente tem quando está fazendo um espetáculo. E é muito gostoso quando alguém ri e fala assim, gol. Mas nem sempre o riso não é sinônimo de gol, não é sinônimo de que deu certo. Pode ter sido um grande equívoco aquilo tudo. E no caso do Rani, quando estava criando o veludo, o tempo inteiro eu falei assim, a gente não pode abrir as pernas para isso, a gente não pode chanchar. Porque esse personagem, para virar um personagem de humor chulo, ralo, popular lá para ser nossa, é muito fácil. Eu acho que tem uma medida para a gente chegar, encontrar e parar por aí. E é claro que quando a gente colocar o personagem em confronto, em contato com a plateia, vai ser tentador buscar ou tentar descobrir outros momentos onde isso possa acontecer. Mas vamos devagar com a dor, porque a gente pode cair numa armadilha que é perigosa. Eu acho, na verdade, que o riso se dá porque ainda somos totalmente machistas e racistas e preconceituosos. E eu acho que é isso que explode da plateia, infelizmente. A gente está passando um momento político que mostra uma cara de um povo que... hipócrita pra caralho, sim, desculpa o termo, mas é uma grande hipocrisia da sociedade, e isso começou a ser colocado às caras, às tapas, assim, as pessoas não estão com vergonha de dizer o que elas são. A rede social virou um lugar de levantar eu sou assim. Então, eu acho que o riso, ele é real. O riso é deboche, eu acho. Eu acho que ainda assim, eles estão olham para as minorias e debocham. E estão mostrando isso. Então, eu acho sensacional poder discutir o riso nesse lugar. Mas ele incomoda. A gente ontem estava falando sobre isso, sobre como esse personagem... Como fazer a plateia não rir? Como fazer a plateia não rir? É uma plateia que não acha graça disso. Só a plateia que não vai rir é que não acha graça disso. E, infelizmente, a sociedade acha graça. Entendeu? As pessoas acham graça do bicha, né? Olham, né? A gente anda pela rua junto, o Rani é olhado da cabeça aos pés de uma forma como se não fosse, sei lá, o que, não dá para entender. Então, acho que esse riso, ele é porque as pessoas acham graça mesmo, sabe? Infelizmente. É curioso esse riso relacionado à figura da bicha, né? Eu acho que... eu não sei, meus amigos gays, pederastas, bichas, viados, utilizam, inclusive comigo, que sou heterossexual, me chamam de bicha, de gay. A gente fala, ô gay, ô bicha. Cobrinha, por exemplo, não, que só me chama de gay. Falou... Bom, eu ia entrar nos detalhes, meio engraçado. Tudo bem, deixa eu pular para lá. E quando eu vi a peça do Marcos Alvise, em 94, eu era um adolescente.
E eu, com o meu grupo de colegas adolescentes, a gente tinha uma formação progressista desde cedo, e eu fui identificado não com Vado, fui identificado com Veludo. Começaram a me chamar de Veludo durante 1 ano ou 2, por causa da figura dessa bicha que nos encantou em algum lugar, e nós rimos dela. E para mim era bom ser chamado de Veludo, pela potência daquele papel, daquela figura que estava na cena, e pelo fato de ser o Cobrinha fazendo, que é um puta ator, né? E assim, eu faço o exercício de medir o impacto da cena na plateia através da medição do riso. Quando o riso vem num determinado lugar, eu falei, beleza, eles estão dentro. Aqui cabe rir, porque até então estava pesado. Então, esse riso mostra uma respirada, mostra um alívio. E esse riso, em determinado momento, não significa que estão rindo da histrionicidade dessa figura Veludo, né? Esse é um dado. A medição desse riso também, no caso da nossa encenação, me diz que a gente está alcançando, que a mensagem está sendo transmitida, que o público está junto com a gente, quando, no final, ela me dá um tapa na cara. E as pessoas riem. Elas falam, ótimo. É que nem aquele filme Tropa de Elite 2, quando o Wagner dá um soco no Garibe, né? Que é o secretário de segurança, e o Wagner, Capitão Nascimento, dá um soco. Eu, pelo menos, no cinema, fiquei feliz. Acho que assim, eu gostei de dar um soco junto com ele. E acho que é mais ou menos a mesma coisa ali, né? Aquele riso, quando ela me bate, é um sinal também interessante. Embora não seja propriamente relacionado à figura da bicha. Tá, então, só para... Eu queria divergir um pouco dessa coisa sobre o riso, porque, a partir um pouco disso que o Rodrigo falou, eu acho que não há nada mais político, para o bem e para o mal, do que o riso. E tenho a impressão que o riso ele pressupõe uma operação. E, no caso da encenação, o nosso esforço foi, reconhecendo a construção do Plínio, o modo como o Plínio constrói essa figura, tentar construir uma figura capaz de cálculo. O Veludo calcula. Ele não é uma mera vítima daquela situação, né? Ele constrói relações ali. E o modo como ele constrói essas relações desloca o riso. Quando eu digo rir com o Veludo, é rir da capacidade que o Veludo tem de produzir revanche. Né? Então, este riso, quando ele opera, assim como ele opera na figura da Neuza Sueli, e mesmo o dramático, quando o dramático vem como resultado de uma revanche, eu acho que, nesse momento, a relação com a plateia muda. E, no nosso caso, a relação com a plateia ela não é abstrata, né? É claro que nós estamos num festival e eu não sei quem é o meu público. Mas ontem, por exemplo, já me disseram que havia uma diferença, e isso eu acho interessante pensar, entre o público geral que assistiu a versão de vocês e o público geral que assistiu a nossa versão. Acho que essa mudança de público ela não é pouca coisa neste momento do Brasil e do teatro no Brasil, né? Então, há momentos em que nós sabemos quem está na plateia. E, nestes momentos, nós declaramos guerra, porque nós já declaramos guerra à plateia, não é? Ou nós investimos na aliança, né? Então, eu acho que o riso, ele, de certo modo, determina para a gente se nós estamos em guerra ou se nós estamos produzindo aliança, né? Ontem, surpreendentemente, houve momentos de aliança, e isso era visível, né? Na relação com o público, nos momentos em que o riso aparecia, às vezes de maneira nervosa, mas às vezes também estabelecendo uma aliança com o Veludo, né? Então, vamos a cena dos dois, que é quase uma transa, né? Ali tem uma ambiguidade que também é reprodução de violência, né? Mas que desloca um pouco, não só o sentido da cena, mas também essa pergunta do que
e quando nós rimos, né? Então, eu acho que a gente precisa politizar o riso contra a plateia, se for o caso. Eu acho isso importante também. Lucélia quer falar. Quer. Vai, Lucélia. Quero falar um pouco sobre o ser mulher nesse espetáculo, né? As escolhas que nós fizemos. Tem questões, né, que são isso, né? Sou uma mulher negra no papel da Neuza Sueli, então tem questões que são muito caras a como nós vamos falar de uma mulher negra no teatro, né? E que, portanto, passam pela nosso trabalho dentro dos grupos, né? Dentro dos trabalhos que a gente faz e dos nossos grupos de formação, que são grupos de teatro negro de São Paulo, do Rio. Então, tem a ver com esse nosso lugar, né, de escolha estética e política. E também com essa união, né, esse encontro. E nós, geralmente, né, as pessoas assim falavam para mim, mas você é muito nova para fazer Neuza Sueli. Você é muito jovem para fazer Neuza Sueli. A Neuza Sueli precisa ser uma atriz mais velha. E o que nós evidenciamos dessa mulher Neuza Sueli nessa montagem é algo que não está exatamente colado ao olhar do que o Vado diz, né, ao discurso do Vado, né? Não tem a ver exatamente com o que ele acha sobre a Neuza Sueli, e sim como a gente consegue evidenciar a tortura e esse mecanismo de destituição desta mulher, né? Não se trata de qual é a aparência da Neuza Sueli, né? Quantos anos ela aparenta ter, se ela está realmente um bagaço, se ela, né? Não tem a ver com isso. Tem a ver com como esse mecanismo, o machismo, consegue atuar na cabeça de nós mulheres, né? Como nós conseguimos, como apesar do que o seu espelho diz, você consegue ser, né, um discurso consegue destruir tudo aquilo que você acredita sobre você mesma, né? E que muda o seu olhar sobre a sua própria identidade, criando uma identidade sem curvas, né? Criando uma identidade que cabe a esse sistema, né? Então, tem a ver com a questão da beleza da mulher negra também, porque se a gente pensar em o que dizem sobre as mulheres negras, ou as mulheres negras são aquele produto exportação feitas para trepar e não para casar, ou elas são aquelas que devem cuidar da nossa casa e dos nossos filhos, nossas empregadas e as nossas babás. Então, tem a ver também com isso, com o que era, com a criança, a mulher que eu, né, a menina que eu fui, e como eu fui educada sobre a minha beleza e sobre o que as pessoas acham do que eu sou. Então, tem a ver com um contraste do que eu, atriz negra, sou, e essa pessoa, com relação ao discurso do Vado, né? O que o Vado diz sobre essa pessoa que vocês estão vendo. E também tem a ver com esse lugar psicológico que a gente, né, que quase tudo é fantasia, né? Quase tudo que a gente vive é fantasia, quase tudo é inventado e não é realidade. A gente vive no país da Rede Globo, né, em que você tem 50 personagens numa novela e você tem 5 atores negros, né, em geral, ou menos.
Então, a gente está falando de um país em que 53% da população é negra e não se vê. E que hoje, graças a muito movimento, de muita luta, tem um creme específico para o seu cabelo, mas que na década de 80 não tinha. Não tinha. Então, o que nós tínhamos que fazer era alimentar a rede de cosméticos alisando os nossos cabelos, para não sermos nunca uma lisa e nunca uma crespa. Para sermos ninguém. Então, eu acho que a mulher que, pelo menos, eu tento articular, e a partir das provocações que o Zé traz e que o texto me traz, qual é a identidade dessa Neuza Sueli? O que ela é realmente? O que está por baixo de tudo aquilo que ela ouve e das coisas que ela diz, né? O que existe entre o que as pessoas veem e o que as pessoas imaginam sobre uma mulher negra e o que se diz sobre ela, né? Pensando que o Plínio não diz lá qual é a cor das personagens, mas a nossa montagem diz. Então, o que está entre, né, na fricção, a gente diz, né, que a gente fricciona, navalha na carne, na nossa própria pele negra. Então, o que está entre isso? Que mulher é essa que se constrói na cabeça do público nessa fricção? Legal. Ranieri, você quer falar um pouquinho sobre a sua construção do veludo? Não? Ok. Então canta para a gente. Oi, tá. Não, porque assim, seria interessante. Eu estou aprendendo muito mais. Ok. Vamos abrir para o público? Um momento. Aí, Pri. Oi, boa tarde. Eu vou começar com uma introdução contando por que eu assisti essas peças. Eu estou trabalhando no design das redes sociais e eu mexi na arte de todos os eventos. Eu fiquei, já criei uma relação bem séria com o repertório de peças. E aí vi que tinham 2 navalhas na carne. É um teatro que é mais ou menos fácil. Mais ou menos não, é bem fácil de ir da minha casa. Enfim, beleza, fui lá assistir e eu tinha uma visão já que vem da minha construção e acabei indo, acabei não, teve que ir na primeira de vocês, depois fui na Navalha na Carne Negra. E assim, a primeira eu confesso assim que ela meio que me matou um pouco no sentido da vontade. Eu quase não fui na segunda, mas por uns motivos específicos, porque eu me senti muito incomodada na peça. E é bem interessante de falarem especificamente do riso, porque foi o riso que me deixou muito incomodada. Bom, eu acho que eu até ia perguntar se havia sido de propósito, que se tinha uma conversa entre as companhias, as duas, que tinha sido feito isso de propósito, porque o contraste é absurdo, e eu até fiquei um pouco chocada que você falou que a única coisa que mudou foi o ponto de partida, sendo que eu discordo totalmente, assim, porque, na real, tudo muda. Tudo muda. E eu queria saber, assim, da opinião, porque, assim, todo mundo sabe, né, de novo aí, cenário político, isso é necessário, é para isso que serve a arte, né? Eu consumo isso desde que eu nasci, porque por conta da minha mãe, do meu pai. Então, o que me incomoda, de fato, é essa neutralidade, é essa inércia das pessoas. E ainda existia esse discurso de que realmente é uma peça atual. É atual, totalmente é atual. Só que, a partir desse momento, qual é a responsabilidade social que a companhia tem de reproduzir esse texto, né? Eu fiquei extremamente nervosa em ver as pessoas gargalhando das situações de violência, das situações de preconceito, coisas que eu tenho certeza que, se eu lesse o texto, eu ia ficar
eu não ia achar que isso ia ser uma montagem de comédia. Tipo, isso não ia passar nem perto do que eu sinto, entendeu? E eu achei, assim, talvez seja eu não quero ser grossa, né? Mas eu senti irresponsabilidade social por parte da primeira montagem, só que eu achei muito bonito, ao mesmo tempo, ser a homenagem para sua avó. Achei que o vídeo antes me deixou... o vídeo me deu vontade de assistir e acabou tendo esse... né? Quando para o vinil, assim, porque... Eu fiquei muito chateada com esse sentimento de irresponsabilidade social, assim, que transmitiu para mim, de você pegar um texto tão forte, tão necessário, num momento que você está em Curitiba, numa cidade extremamente racista e segregada, que é um tipo de cidade que, se você não sai, você é branco, nós brancos, não saímos da nossa cadeirinha bonitinha, a gente não conhece, porque Curitiba é isso, entendeu? Curitiba é muito pesado, eu acho muito pesada a situação, e estando em qualquer ambiente, estando junto com os meus amigos da cultura, estando no ambiente branco dos Mauricinhos, está ali, porque ali mesmo, com todo mundo branco lá, a galera ainda insiste em fazer piada de quem não está lá, de fazer a piada com a minoria. E a inércia é o problema, porque eu acho que é de tamanha responsabilidade fazer uma peça dessa numa terra racista, de você pegar e não, em momento nenhum, cutucar a plateia de que esse riso que teve, essa gargalhada, porque foi gargalhada, a galera rachou o bico e eu estava, meu Deus, gente, aonde que está a graça? Que eu vou lá fora buscar, porque eu não achei. Então... Desculpa, qual o seu nome? Desculpa. Oi, eu sou a Numa. Como? Perdão? Numa. Luma, vamos lá. Ainda não terminei. Vai lá. E aí, fui ver a segunda. Então, tipo, eu confesso que a experiência de ver as duas, uma atrás da outra, assim, foi totalmente diferente de eu ter visto... ou só vocês, ou só a de vocês. Porque, como uma pessoa que veio do hip-hop e já tem uma cabeça, eu viria... É a mesma coisa quando eu ouço uma letra de rap, seria a de vocês. É aquela coisa que me faz eu sair do meu lugar para eu entender o que a pessoa que está falando... É o mínimo que eu posso fazer, me pôr no lugar. Enquanto na outra, eu esperava um mergulho poético e, na verdade, eu só terminei com raiva das pessoas que estavam em volta, sabe? E eu acho que foi isso. É só isso. É responsabilidade social. É isso. Okay. Obrigada. Valeu. Quem começa? Vamos lá. Luma, né? Eu sou o responsável que fez todas aquelas opções no espetáculo. Luma, assim, você falou da coisa do riso, né? Eu acho que o riso ele tem um outro caráter também, que eu acho que o riso pode expor uma crítica. E não é porque a gente está mostrando um recorte na vida daquelas pessoas, que são 3 pessoas que vivem numa situação miserável, que estão numa situação limite, e que o espetáculo tem essa carga dramática, quase trágica em alguns momentos, isso é inegável, mas não é porque a gente está mostrando esse recorte que não pode existir humor, poesia e leveza em alguns momentos. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode ser tão radical assim sempre, para tudo, para tudo. Concordo com você que a gente está vivendo um momento que é muito específico, que quando a gente opta conscientemente por chegar nesse lugar da crítica social e investir nisso, é super válido, mas eu acho que tem lugar para todo mundo, para todas as linguagens e para todas as opções. O que a gente está fazendo hoje aqui é celebrar a diferença. Para mim, não existe uma raça. Como diz a Riane Muschini, existe uma raça humana. O que vale para um, vale para todos.
Eu acho que o dia que as pessoas entenderem isso, o mundo vai ser bem melhor. E eu acho que quando a gente... Nós que somos artistas, você também é, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente vai assistir algum espetáculo, porque a gente tem uma tendência, e eu sei porque eu faço isso direto, primeiro porque eu sou artista, segundo porque eu sou virginiano, terceiro porque eu sou chato, eu sou muito crítico. A gente tem que tentar não se colocar no lugar, não tentar impor a nossa visão sobre como a gente faria aquilo. A gente tem que tentar entender o que o diretor, o que aquele artista quis passar com aquilo e ver se ele apontou, se ele conseguiu chegar perto do objetivo dele, entendeu? Porque senão a gente vai ficar muito... a gente pode se tornar intransigente e radical. Eu acho que a gente tem que avaliar, às vezes, o que a gente assiste, o que chega até a gente, por esse viés. O que ele quis falar com isso? Ele conseguiu, chegou no objetivo dele? Legal, palmas para ele, entendeu? Acho que é mais por aí também. E a reação da plateia, a gente nunca tinha tido uma reação tão... um feedback tão grande de riso. Nunca. A gente ficou surpreso com isso, principalmente no dia que você foi. Principalmente no dia que você foi. Eles riram muito. Não, ela foi... Foi no primeiro. A gente ficou muito surpreso com o feedback de riso que a gente teve, muito. Mas isso, a gente analisando, a gente chegou à conclusão de que isso acontece primeiro provavelmente porque é um público grande, a gente nunca tinha tido um público tão grande assim, acho que por ser um festival, acho que as pessoas no festival vêm muito mais abertas, vêm muito mais... no ímpeto de se divertir. Então, acho que o riso na sessão que você viu, ele foi potencializado. Não é uma coisa que a gente busca, que a gente provoca, que a gente... Não é o nosso termômetro em relação ao espetáculo. Tanto é que no segundo dia, praticamente, teve risos pontuais em pouquíssimos lugares, mas o espetáculo super aconteceu, o espetáculo estava denso, a reação da plateia foi maravilhosa, e a gente, no final, eu falei assim, gente, não se baseiem pelo feedback de ontem. O riso, o quaquacá não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A plateia varia, assim como a gente varia também. Somos humanos. É essa química do dia que vai ditar o que vai acontecer. Entendeu? Luma, eu tenho uma filha de 22 anos, que está se formando na Unirio. A Unirio é uma escola de teatro lá do Rio de Janeiro. E a minha filha é branquela, assim, como você, bem branquinha, mas... participa de movimentos negros e gays. Ela é bi, e o namorado dela é negro, e ela é muito envolvida com todas essas causas e tal. E ela estuda teatro, mas ela é bastante politizada. E aí a gente trouxe essa peça em São Paulo, então ela não tinha visto ainda, não conseguiu ir a São Paulo e tal. E ela foi ver agora em Niterói, que é do lado do Rio, na semana passada. Ela falou, ela amou. Quando eu cheguei em casa, ela tinha amado, mas ela ficou muito revoltada. Falou, mãe, como é que faz uma peça agora, desse jeito? E essa mulher não pega as coisas dela e vai embora. E não sei o que, não sei o que. O outro vai embora, a primeira coisa que diz é, você vai voltar? Como assim? Por que essa mulher não pega as coisas dela e não vai embora? Babá? Ela estava muito revoltada com o que ela tinha assistido. E eu falei, Juliana, que maravilha. E eu vou repetir para você, que maravilha. Porque, assim, a gente tentou e a gente buscou, e eu busco toda vez que eu entro em cena com essa... atrás da Neuza Sueli, e para dentro da Neuza Sueli, cada vez descobrir mais e mais e mais camadas dela, da peça, de cada personagem e tal. E a gente quis chegar perto do que o Plínio criou. E se gera uma revolta sua, de quem está rindo daquilo, eu acho maravilhoso. Acho genial. Se a pessoa que está rindo porque é amiga do Rani sabe que ele é engraçado e acha graça... Se o outro que está rindo porque ficou provocado, se o outro está rindo de nervoso, se o outro está rindo porque eu do lado você riu um pouquinho, o outro riu muito e eu tive coragem de rir mais. Tem várias maneiras e vários risos, né? O riso é maravilhoso. E se você ficou revoltada com isso, com como que essas pessoas estão rindo disso, eu acho maravilhoso. A mesma reação que minha filha teve, assim, como é que você não... Essa mulher não vai embora? Não, ela não vai embora. Ele escreveu sobre uma mulher que não vai embora. Ela não tem perspectiva, ela não tem mais sonho.
aquilo é um recortezinho de uma coisa que acontece todo dia na vida daquelas pessoas há muito tempo. E a gente foi caminhando para dentro disso. Então, esse é o sentimento de... porque tem uma coisa, assim, que é o teatro. Né? Só, também. A gente não pode fazer uma peça de teatro tentando descobrir e revelar o artístico que está ali? Eu acho que a gente pode. E eu achei que também, desta forma, a homenagem se aproximava mais do que aconteceu e das coisas como elas foram. A gente não tem registro de vídeo, era uma época que não tinha, não sei como que eram as cenas, a gente só tem foto. E a gente nem quis fazer nada copiado e nada igual. Mas eu acho maravilhosa a sua revolta. Era isso que eu queria dizer. Ok. Rapidinho, Luna, antes da gente continuar esse bate-bola com o público, acho que Lucélia quer escurecer umas coisinhas. Tem uma questão, né? Eu não assisti outro espetáculo e nem tenho interesse de fazer uma comparação, né? O que a gente está fazendo, né, é discutindo escolhas, né, e como essas escolhas se dão nesse lugar que a gente faz, né, no teatro. Mas tem uma questão de quando a gente faz um Navalha na Carne Negra, que, como o Zé disse ontem, tem gente que fala, mas isso podia ser feito por qualquer outra pessoa, né? Qual é a questão da Navalha na Carne Negra? O que vocês trouxeram de tão interessante? É claro que a Camisa dos Racionais vai mexer muito mais com uma plateia negra, né? Vai mexer de um jeito com a plateia negra, que é um símbolo, é um ícone. E o que a gente está criticando num homem negro vestido com uma camisa dos Racionais dizendo aquelas coisas, do que com alguém que não gosta de rap, ouviu uma música porque passou em algum lugar, não sabe nem do que se trata, assim, rap e funk para algumas pessoas é exatamente a mesma coisa e, né? Então, assim, cada leitura é uma, né? A pessoa vem com esse repertório. Mas tem uma questão que partindo de uma coisa que você falou, que a gente já passou por um momento da humanidade em que se tentava garantir que a sociedade era dividida em raças cientificamente, né? Tentar comprovar cientificamente que a humanidade era dividida em raças. Isso fez com que vários corpos negros fossem estudados, cérebros, vaginas, dimensões, crânios e assim, né? Estudados para se comprovar que nós éramos inferiores, né? Uma outra raça, completamente diferente. Enfim, eu venho de uma experiência teatral muito específica, que não é modelo para nada, mas que é a realidade de onde eu falo, que é a experiência do teatro de grupo em São Paulo. E no teatro de grupo em São Paulo, a gente entendeu a um certo momento que vocês falam de Curitiba, e ok, eu conheço um pouco Curitiba, entendo o que vocês estão falando, sobretudo a Numa falou, mas talvez não exista no Brasil nenhuma cidade mais reacionária do que São Paulo, basta ver quem está no poder em São Paulo nos últimos 30 anos. Então, São Paulo é uma cidade conservadora, reacionária, racista, regida por um inconsciente escravocrata, os donos do poder estão lá, é incontornável a violência como ela se dá em São Paulo. Então, posso falar disso, como preto, como é que é? Preto, pederasta, proletário, pobre, professor, vários P's. Mas eu acho que a gente tem que tomar a gente precisa de mais rigor quando a gente discute uma arte pública. O teatro é uma arte pública e talvez seja a última das artes públicas, né? E me parece que todos nós reconhecemos isso ao estarmos aqui.
né? Ninguém tem direito de fazer teatro. É uma escolha. É uma escolha. Dizer que nós temos o direito de fazer teatro é uma abstração, não é? Se um médico erra, ele mata. Se um ator erra, o que acontece? Não é? É uma coisa que eu sempre me pergunto: o que acontece quando eu erro? Quem morre quando eu erro? Né? E acho que a gente precisa pensar sobre isso, porque, de um lado, se a gente quer ter uma perspectiva crítica, antes de a gente se posicionar sobre aquilo que está sendo feito, e eu estou falando como professor, pesquisador, crítico, diretor, sei lá qual é o lugar do qual eu falo, mas se a gente quer estabelecer um ponto de vista crítico sobre o material, a gente precisa também ser capaz de pensar a partir da intencionalidade daquele material, né? Há uma intencionalidade nos materiais, eu posso divergir dela, mas para eu elaborar essa divergência, eu preciso reconhecer como essa intencionalidade se realiza naquele espetáculo. Não é? Se ela se realiza, eu tenho que dizer que é um bom espetáculo. Essa é toda a tragédia da crítica. Não é? Porque não necessariamente isso depende daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero e daquilo que eu almejo para o teatro. A partir daí, eu posso me posicionar e dizer, bom, neste momento histórico, temos um problema aqui. Eu acho que a discussão precisa dar esse passo, senão a gente discute mensagens. E eu não faço teatro para passar mensagem. Não é o meu trabalho. Eu não sou carteiro. Então, o que me interessa é elaborar algumas experiências, das quais algumas eu participo e outras eu não participo. Não é? E eu digo isso porque, por exemplo, eu não acho que a peça do Plínio seja conservadora porque a Neuza Sueli não sai. Quando o Anatole Rosenfeld disse o Plínio é um naturalista tardio, ele estava certo. A genialidade do Plínio é, de fato, inscrever essa perspectiva naturalista numa experiência muito singular. Porque quando o Ibsen escreveu sobre uma mulher em chave naturalista, ele escreveu sobre uma burguesa, ela saiu de casa e o marido ficou. E aquilo era revolucionário em 1878. Não é? No universo burguês, a mulher sai de casa porque ela tem casa. E o marido fica, porque se trata de uma crítica ao universo patriarcal. Ora, quando o Plínio traz isso para a experiência brasileira e inscreve isso numa realidade que de fato interessa, essa mulher não sai de casa porque ela não tem casa. Ela não está em casa, ela está num lugar que mal se configura como lugar. Não é? Ela não tem para onde ir. Ela fica, ela permanece. E essa permanência é o dado que eu creio a gente deve levar em consideração. Não é? Porque quando ela diz para esse cara, você volta, não é? Há aí o reconhecimento de uma experiência de repetição que também é libertadora. Eu vou dizer uma coisa paradoxal. Amar é libertador também. Tanto é que a gente se deu a liberdade, é o único momento em que a gente não rompe com o texto do Plínio, que é o final, não é? Porque há momentos hedonistas na peça do Plínio. Há momentos de prazer que resistem e sobrevivem àquela violência. E é importante, porque senão a gente entra numa chave determinista, que mostrar a realidade é mostrar a violência. E as pessoas que praticam aquela violência, elas também têm corpos, elas também sentem prazer, elas querem, fumar um baseado também dá prazer. Não é? E esses momentos são momentos de abertura, que não se concretizam na peça. Né? E este eu acho que é tema e é forma na peça. Porque a felicidade ela não se realiza? Por que ela é interrompida? Por que ela é interrompida? Essa é a genialidade do Plínio, não é? Ao mesmo tempo em que ele mostra que isto
é atravessado por uma lógica de violência que todos nós aprendemos desde sempre, porque todos nós somos regidos por um inconsciente escravocrata. Mesmo eu sendo preto, bicha, vindo da periferia, eu sei que na minha prática cotidiana eu reproduzo isso a partir dos lugares que eu ocupo. Posto isso, teatro não é o lugar onde eu tenho que passar mensagens. Essa peça, Navalha na Carne Negra, seria de uma ineficácia se nós quiséssemos dizer que o mundo é injusto. Porque eu não preciso fazer teatro para dizer que o mundo é injusto. Eu preciso fazer teatro para tentar, durante 50 minutos, criar alguma brecha para que a gente imagine a possibilidade de imaginar um mundo que seja um pouco menos que injusto. Porque também eu não sei o que mostrar para além disso. Eu não sou político, também não tenho essa obrigação. A gente, mesmo sendo socialista, eu posso dizer isso também, aí é um S, não é um P, a questão eu tenho a impressão que a arte e o teatro não é uma questão de justiça, é uma questão de justeza. Se a gente não for capaz de ajustar as ideias a formas e procedimentos, a gente vai continuar discutindo ideias e a gente não vai discutir forma. E se a forma não tem a potência de me fazer imaginar outra coisa, de me fazer imaginar outro mundo, então a gente é devolvido ao mundo e o mundo continua como está. Eu digo isso porque isso aqui, como espaço público, é menos um espaço comparativo, comparar esta peça com aquela peça, mas talvez partir do reconhecimento que as intenções se realizam. Se elas se realizam, aí sim a gente pode discutir as diferenças. Porque a gente gosta muito de falar de diferenças, mas a gente tem um medo enorme da divergência. E é impossível afirmar diferença sem partir da divergência. Eu divirjo deles. E nem por isso nós não podemos habitar o mesmo espaço, porque é essa divergência que vai produzir uma plataforma para algum debate. Isto não é pacificar nem domesticar a discussão. Não é, então somos diferentes, vocês pensam assim, então está tudo bem. Não. Pode ser que a gente imagine mundos muito diferentes. Pode ser. Porque a minha divergência com vocês, a partir do que a Lucélia disse, é que eu acho que a gente tem muita dificuldade de reconhecer essa dimensão racializada da vida, não em relação a nós negros, mas em relação aos brancos. Porque branco também é uma raça nessa perspectiva. E isso tem uma série de implicações, porque a branquitude opera, e ela opera sobre mim. E sobre vocês também. Né? E impera. Mas partir disto e partir deste reconhecimento desloca um pouco o debate. E a gente economiza tempo, talvez, na discussão. Não é? Você quer falar, Soraya? Não. Você falou do negócio do ir embora? Falou. Misturando essa questão da responsabilidade social com essa perspectiva que o Zé trouxe do próprio texto do Plínio, provocar essas válvulas de escape, essas aberturas para a dimensão hedonista que subjaz essa dinâmica de violência, falando assim da nossa pesquisa aqui em Teatro Preto, que significa a pesquisa sobre uma outra forma de expressar uma visão de mundo, uma racionalidade, uma identidade, eu não gosto dessa palavra, uma personalidade, uma autenticidade. A gente pesquisa buscando essas coisas. A diferença. Foi produzida uma diferença no processo histórico de formação desse padrão civilizatório que impera sobre a nossa vida. E nós, como pessoas que fomos subjugadas, tendo os nossos antepassados estuprados, assassinados, roubados, criminalizados, amaldiçoados, condenados, animalizados, a gente traz uma outra perspectiva. A gente foi negado, né? Diante de uma figura do branco, a gente foi negado, e essa negação, ela gera diversas consequências, implicações devastadoras na nossa vida até hoje, né? Porém, a gente tem recursos da história, do próprio pensamento preto, para poder mostrar que não, vocês estiveram errados. Vocês escreveram um discurso sobre a nossa personalidade, sobre a nossa identidade, que de fato não nos cabe.
porque a produção do branco significou o extermínio do pensamento preto, da autenticidade das culturas africanas, criou a antropologia, e a antropologia é uma das piores coisas que aconteceu no processo de produção do conhecimento do Ocidente. Porque estigmatizou, porque subjugou, porque racializou, porque inferiorizou. Isso significa dizer que, eu estou falando isso por quê? Porque, além dessa dimensão de uma responsabilidade social, na medida que a gente parte de uma pesquisa do teatro preto, além dessa pesquisa, além de uma concepção de realidade social, a gente é capaz de produzir uma concepção de responsabilidade com a própria vida, com o próprio fenômeno vida. Porque, por mais que a antropologia seja nefasta, ela trouxe o conhecimento, ela produziu conhecimento sobre a diversidade das culturas africanas e ameríndias. E, de um modo geral, grosso modo, rasteiramente dizendo, são culturas que privilegiam o fenômeno vida, de uma forma radicalmente diferente do Ocidente. São culturas que não colocam a racionalidade humana acima de todos os outros seres da criação. Então, a nossa perspectiva de realidade, ela é social, sim, porque estamos inseridos numa sociedade patriarcal, machista, sexista, cristã protestante, no seu âmago, né? E a gente tem a responsabilidade, sim, de estar pensando as consequências nefastas que até hoje imperam na nossa vida, nos prejudicam, nos atrasam, nos torna doentes, nos torna suicidas, nos torna criminosos, nos torna fratricidas, né? Porém, além disso, existe uma dimensão da vida que a gente recupera. Então, quando a gente vai fazer o nosso teatro preto, eu participei de uma companhia que passou por determinados períodos, a gente foi extremamente político no primeiro momento, mas depois a gente quis pensar realmente o que é a arte preta. É uma discussão, inclusive, interessante de uma tese sobre o teatro experimental do negro, do Abdias Nascimento, quando a autora faz uma comparação com essa dimensão excessivamente política do teatro experimental do negro, em detrimento de uma formação propriamente artística do performer preto. Essa formação artística ela pode ser produzida a partir de um pensamento sobre a vida, um pensamento sobre uma ontologia, uma metafísica diferente. Então, por mais que prescinda, né, uma responsabilidade social, quando pessoas pretas, pesquisadoras, ousadas, alegres, insurgentes, movidas por um devir revolucionário, decidem fazer teatro e não falar de política, a gente já está fazendo política. A gente está falando de uma outra maneira de viver, de uma outra perspectiva. E quando a gente traz isso para a cena, seja no corpo, seja na palavra, eu acho que a gente mobiliza muitos corações. Acho que essa é uma das tarefas do teatro. A gente tem que mobilizar os corações, tem que mobilizar os pensamentos, tem que mostrar que nada é uma coisa apenas, que nenhuma identidade é estanque, que tudo está em movimento. Eu acho que, só para falar, porque eu achei interessante essa questão da responsabilidade social. Nós temos uma responsabilidade social, sim, mas, em primeiro lugar, temos uma responsabilidade com a vida. E essa responsabilidade com a vida significa colocar atores pretos em cena, colocar diretores pretos, colocar roteiristas pretos, colocar produtores pretos, colocar fotógrafos e fotógrafas pretas. A gente precisa ocupar os espaços, porque, se a gente não ocupar nossos espaços, a gente vai morrer de fome, brother. Nossos filhos vão morrer de fome. A gente vai morrer no SUS. Meu pai e minha mãe morreram no SUS. Entendeu? E a gente não quer mais isso. Por isso é uma responsabilidade com a vida. O nosso tempo está bem no fim. Eu só queria ver se a gente pode elencar uma ou duas perguntas, só para que a gente não se estenda demais. Pode ser? Eu mesma queria falar uma. Eu sei que eu estou com o microfone, às vezes eu fico pensando, não vou falar. Mas, depois de toda essa fala, eu até fico nervosa, porque tem a ver com isso também, e que eu estou acompanhando todos os debates, de todos os dias, de muitas outras oportunidades que estamos falando de negritude e branquitude durante o Interlocuções, e eu ouço demais a frase se repetir de que primeiro é a arte,
primeiro a arte, antes de tudo, antes das raças, a arte. E eu me incomodo porque eu acho que nós, brancos, temos que lembrar que o nosso acesso à formação artística é muito maior que os negros. É uma exceção ter um elenco inteiro, é uma exceção ter uma crítica negra aqui, porque não foi dado acesso. A gente teve acesso para ir desde criança no teatro, em algumas situações, a estudar arte, e mesmo assim sobre os xingos das mães que não acham que a gente tem que ir para a faculdade de artes, né? E se para a gente é mais difícil, porque a gente ainda tem para onde voltar, o lance de ter a casa, de ter uma casa para voltar, e é por isso que se sai da relação burguesa, é mais difícil ainda dar acesso à formação artística e a gente ter artistas negros e produtores negros fazendo essa arte. Então, quando se fala, primeiro a gente tem que pensar em arte para depois discutir se ela está tratando de negritude ou branquitude, é uma falácia, porque o acesso é completamente diferente já na formação. Então, porque eu ouvi isso todos os dias e não falei em nenhum momento. Mais alguém? Você encerra. Boa tarde. Eu queria só dar uma contribuição no debate aqui. Eu resolvi vir a esse debate porque eu sou um fã dos textos de Plínio, né? Já li várias peças dele. E aí o debate aqui ficou um pouco misturado, algumas ideias sobre uma montagem falando de negros, aí teve o debate falando da questão do homossexual, mas partiu pela questão do riso, né, que foi uma coisa que foi colocada aqui. Assim, eu assisti só a peça de vocês no segundo dia, que teve poucos risos, vou assistir a de vocês hoje também. Mas, assim, eu acho que a palavra do Alex, para mim, foi fundamental. O riso, às vezes, revela a nossa personalidade. Né? A Luísa falou muito bem, a gente, às vezes, ri de sarcasmo, ri de nervoso, ri de deboche. O riso tem várias facetas. E eu acho que o riso revela a personalidade de uma pessoa. E o Alex, para mim, foi perfeito. Né? Às vezes, no nosso riso, nós somos hipócritas. Nós nos revelamos hipócritas, uma sociedade hipócrita. Enfim, eu li o texto de Navalha na Carne, eu não ri em momento nenhum. Você não ri do texto, você ri talvez da uma interpretação. Eu só ri no momento, né, que o Veludo, que o Ranieri fez, quando ele não quis o baseado, que na interpretação dele falou, não, agora eu não quero mais. Sabe? Aquilo provocou um riso, leve, mas assim, da interpretação dele. Mas no texto, eu não ri em momento nenhum no texto, porque o texto revela tanto a nossa sociedade, e é um texto tão atual, revela tanto a nossa sociedade, e mostra o quanto nós somos hipócritas, de sabermos que do nosso lado tem pessoas que ainda vivem com falta de dinheiro, com preconceito homossexual, com várias questões tão atuais que estão do nosso lado e a gente, às vezes, não se importa com isso. E uma outra questão que foi tocada, né, a temática mais de vocês da questão da questão racial, isso me remete, assim, eu vi 2 filmes, não sei se vocês assistiram, A Cor da Fúria, com John Travolta e Harry Belafonte, e um outro, que eu me lembro, O Tempo de Matar, né, que fala dessa questão de um outro viés, né, A Cor da Fúria fala de uma pessoa que, se você olha o filme, você fala, esse cara que deveria ser o negro, mas é o branco. O negro no filme é o rico, é o que tem o dinheiro, que tem o poder, e o branco é o preconceituado, no caso. E no Tempo de Matar, a mesma coisa, né? O advogado defende uma família negra, mas no final ele inverte falando, pense nisso se fosse sua filha, se ela fosse branca. Então, assim, eu sonho em ver uma sociedade, né, vocês batalham muito por essa questão de colocar o negro cada vez mais em evidência, mas eu sonho com a sociedade que parta da ideia de um branco querer dirigir vocês no sentido, não temos preconceito, somos todos iguais. Por que essa ideia não parte de uma pessoa branca? De que eu sou igual a você e eu quero que você tenha o seu espaço.
Entendeu? Essa é uma coisa que me incomoda muito. Por que tem que ser o negro? Lógico que, assim... Eu não quero soar grosseiro e nem te interromper, mas é só porque a gente tem uma questão do horário. Ótimo, ainda só tem fazendo essa apresentação, contribuição. outras coisas vão acontecer. Mas eu ainda só sonho sintetizar, talvez. Disso, tá? Só sonho isso, de ver que somos todos iguais e que essas ideias, que para mim é fantástico, né? Você criar o navalha na carne negra. Poxa, por que teve que partir de um negro isso? Nós estamos numa sociedade tão atrasada que a gente precisa, assim, né, participar de forma igual cada vez mais. Parabéns para vocês. Justo. Justo. A gente sempre fala, a questão do negro, a temática, né, do homossexual, a gente fala disso como algo que a gente, como sociedade, como se não nos incluísse. Por que não nos inclui? Nós não entendemos ainda, como sociedade, que são doenças sociais. Né? A gente está falando de doenças sociais. Doenças que servem muito bem a uma forma de comandar o mundo e de comandar as relações no mundo. Muitos trabalhos artísticos, científicos e literários foram feitos para comprovar uma humanidade, um humano mundial, né? Que a gente diz assim, isso diz respeito a qualquer ser humano, né? A gente tem essa ideia de humanidade que a gente quer buscar, né? A questão é que essa humanidade, ela foi criada a partir de parâmetros, paradigmas e culturas que classificam, desqualificam e desconsideram outras humanidades. E por que muitos diretores brancos querem trabalhar com a gente também? Porque somos muito bons no que a gente faz. Somos artistas formados também na academia, mas não só, mas que fazem muito bem o que fazem. Não fazem só bandeira, porque muita gente acha que teatro negro é só bandeira, né? A gente faz arte, e toda arte é política. A gente só diz, a nossa arte é política, em vez de dizer que a nossa arte é humana, né? No sentido, não no que você disse, no sentido dessa humanidade que a gente diz, porque isso tange ao humano, mas que humano é esse? Qual é a humanidade de pessoas que não estão nessa sala, a não ser numa descendência muito distante, que são os indígenas do nosso país? Qual é a humanidade delas? Isso não é, de forma alguma, construída dentro de uma humanidade que fala de uma determinada forma de se relacionar com o mundo, né? Então, é claro que nós, evidente que nós gostaríamos de ser... A gente fala muito, né, Rafa? Eu queria ser só ator. Né? Queria ser só ator, fazer qualquer papel. Isso é impossível na sociedade que nós vivemos. Porque eu sou isso, uma mulher negra, desse jeito, X. Então, quando eu entrar no palco, o imaginário da mulata vai estar lá. Não vai? Então, eu acho que, em vez da gente pensar num teatro humano, a gente precisa pensar em humanidades. De que humanidade nós estamos falando? Nós podemos facilmente, com a arte no país serviu a isso durante séculos, né? Serviu para que nós pensássemos de determinada forma. A gente não pode esquecer, né, que a gente vê muita coisa que serve a um pensamento, que são arte e que servem a um pensamento de dominação. O cinema, a televisão e o próprio teatro. Nós temos na nossa
dramaturgia nacional textos que, como Zé disse, distorcem absolutamente a figura de humanidade das pessoas negras e constroem uma figura que serve a um pensamento humano que os desqualifica, que os destitui. Então, acho que a ideia é, qual é o humano que estamos falando? De que humanidade? Quando a gente evidencia as diferenças, não é porque nós achamos interessante estar de outro lado, né? Eu também quero ter dinheiro bastante, entendeu? Comer comida boa pra caramba e ficar do jeito que eu gosto. Eu quero estar super bem. E não se trata de ocupar um lugar que não é meu. Não. Nós construímos essa sociedade. Gostem ou não. Construímos essa sociedade e várias outras. Aliás, nós construímos tudo que faz a base do pensamento do que é o humano que nos exclui. E nós construímos isso porque... não porque nós... queremos, né? As pessoas muitas vezes falam, mas o negro é preconceituoso com o próprio negro. Ok, a gente pode fingir que não entende a nossa sociedade como algo estruturado para manter as pessoas nos lugares, ou a gente pode tentar entender realmente o que está por trás de mecanismos. Né? O que está por trás do mecanismo do racismo, né? Então, eu acho que nessa discussão de humanidade, e aí, novamente dizendo, não se trata de comparar ou dizer o que é melhor ou o que é pior, se trata de pensar em quais humanidades estão sendo levantadas. A gente falou pouquíssimo da mulher aqui, por exemplo, e que no texto do Plínio é uma questão central. Quem é esta mulher? Que humanidade é esta que salta nesse texto e que precisa ser evidenciada, né? Então, acho que a gente precisa deixar de pensar no que nós, como humanidade, pensamos, porque nós não somos uma humanidade. Cientificamente, sim, mas nós não somos uma humanidade. Então, o que eu quero de mundo é diferente do que algumas outras pessoas querem de mundo. Então, o que eu observo na humanidade que está sendo trazida, né? Na humanidade que está sendo discutida? Isso porque me incomoda muito a questão de que nós precisamos igualar ou chegar num mesmo lugar. Né, de somos iguais, não seremos, não queremos ser iguais, nós somos diferentes. Eu gosto muito de ser diferente da maioria das pessoas que estão nessa sala, né? Eu sou muito feliz por ser assim, e eu sou muito feliz porque isso foi uma construção que me foi permitida a partir dos anos 2000 e pouquinho, né? Isso foi uma construção permitida, porque não me era permitido antes disso. E a construção do que eu quero ser, do que eu quero que a minha filha seja, é uma construção que eu estou fazendo ainda, né? Porque ela ainda está sob os reflexos de 1910, 1980 e dos anos 2000. Né? Acho isso. Eu acho que ela não foi permitida, ela foi conquistada. Né? Mas eu queria só voltar a um ponto que não sei se é uma divergência, mas é só um deslocamento de perspectiva, que é o seguinte: eu acho que a arte tem muito pouco a ver com a verdade. Eu acho que quando a verdade aparece, ou ela é uma elaboração, ou ela é só uma reposição. Então, de novo, eu não faço teatro para dizer que o mundo é injusto. Tem outros lugares para isso acontecer. E isso não significa que eu não reconheça a injustiça. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que há muitas maneiras de neutralizar o que a gente faz.
Uma das maneiras de neutralizar o que a gente faz é a gente passar 2 horas discutindo pressupostos sociais do que a gente fez e não conseguir entrar na matéria que a gente, de fato, elaborou. Ou isto é arrancado da forma, ou isto, de fato, é forma produzida ou é discurso. E pode ser que a gente tenha dito muitas verdades aqui, mas acho que o trabalho nosso, do público e da crítica, é mostrar como isso opera formalmente. Porque, senão, a gente só vai dizer verdades. E talvez a gente esteja aqui para começar a dizer outras coisas, porque a verdade, neste caso, ela é muito limitadora. A verdade é, nós vivemos numa sociedade protofascista, com inconsciente escravocrata. Nessa cidade, isso é só um pouco mais arraigado do que em outras. O fato de a gente ter uma maioria branca aqui é só uma evidência daquilo que nós somos. E, no entanto, há 2 obras de arte que elaboraram isso de uma determinada maneira e talvez elas sejam apenas complementares. A gente vai precisar encerrar esse encontro especificamente, mas as conversas podem seguir acontecendo, as interlocuções seguem até dia 7, e eu gostaria de agradecer às artistas e os artistas por terem conversado com a gente, e até já.